Dados do Ministério da Saúde apontam que os homens vivem em média 7 anos e meio a menos que as mulheres. Mas por que isso acontece? O sexo masculino tem mais problemas de saúde? Atenção, homens! O Cama na Entrevista de hoje é para vocês. Eu volto já. Para falar sobre a saúde do homem, o Câmara Entrevista hoje recebe o médico urologista Dr. Luiz Felipe Velassi Tiubi. Obrigada, Dr. Felipe. Obrigado a você, Fernanda, pelo convite. Para a gente começar, Dr. Felipe, por que os homens vivem 7 anos e meio a menos do que as mulheres? Bom, existem várias explicações para isso, né, Fernanda? Desde fatores ambientais até fatores genéticos. As pesquisas que a gente conhece hoje apontam várias causas. Entre elas, por exemplo, a gente sabe que os homens, principalmente entre os 18 a 30 anos, morrem, por exemplo, mais de causas violentas, né? Os homens geralmente dirigem de uma maneira mais perigosa, né, no trânsito, entre outros fatores, por mortes por arma de fogo. Esse seria uma causa, né? Além disso, os homens têm maior predisposição, por exemplo, a desenvolver colesterol, desenvolver hipertensão, câncer de próstata, que é um fator importante que a gente vai falar aqui sobre a morte, né? E existem estudos até que apontam, por exemplo, a testosterona, que ao longo da vida de exposição do homem seria um fator causal para tantas doenças a mais que as mulheres, né? Mas existem, por exemplo, doenças que acometem mais os homens? Sim, por exemplo, os fatores, por exemplo, como hipertensão, colesterol alto, diabetes, né? Obesidade, atinge muito mais a população masculina que as mulheres, por exemplo. E doutor, o senhor acredita que os homens se cuidam menos que as mulheres? Sim. Só para a gente citar um exemplo, a Sociedade Brasileira de Urologia fez uma pesquisa para ver o quanto que os homens frequentavam o consultório do urologista. E quando isso foi feito, eles descobriram que 50% das consultas que eram marcadas no consultório do urologista era a mulher que ligava, né? E isso a gente vê no dia a dia. Vocês realmente se cuidam muito mais, isso já é comprovado. O próprio IBGE já comprovou isso também, né? Então vocês se cuidam mais que a gente tem medo, na verdade, de consultar o médico, né? Na verdade, que é uma coisa não só do homem como da mulher, é que o homem tem medo de descobrir, por exemplo, uma doença, né? Esse é um dos principais motivos que faz com que o homem se afaste do consultório médico, por exemplo. E assim, quais os cuidados que um homem deve ter com a saúde? Os cuidados são o que qualquer pessoa, na verdade, deve ter, tanto quanto homem quanto mulher. Uma boa alimentação, atividade física, né? E consultar o seu médico, fazer a prevenção, né, da doença, não esperar você ter a doença para tratar, né? Então os homens, vamos dizer que eles têm um pouco de medo do consultório ainda. Sim, eles têm receio, né? Não só do urologista, mas o médico em geral, eles têm receio de descobrir uma doença, descobrir de repente um câncer que está quieto ali, eu não quero, se procurar acha, né? Então esse é um dos principais motivos que afasta hoje o paciente do consultório do médico, né? E doutor, assim, há muitos anos já, novembro é um mês marcado pela campanha Novembro Azul, que é uma campanha que conscientiza o homem a realizar o exame de próstata. O homem está realizando o exame de próstata? O que a gente vê no dia a dia, sim, e os estudos também mostram, é que essa geração mais jovem agora, de 15, 20 anos para cá, eles são mais conscientes e têm frequentado mais o médico, né, o urologista. A gente vê ainda um pouquinho de receio, um pouco de tanto medo quanto preconceito de consultar urologista, né? Mas a gente vê que cada vez mais os homens se conscientizam. Ainda não é o ideal, né? A Sociedade Brasileira de Urologia também estudou isso e o que a gente sabe é que só 51% dos homens já frequentaram um urologista. E desses, só 32% aceitaram fazer o exame de próstata, por exemplo. Então aí você vê que ainda estamos aquém do que deveria, né? Doutor, o câncer de próstata, ele está tirando a vida de muitos homens? Sim, ele é o segundo câncer que mais acomete os homens, né? Agora em 2015 a estimativa foi de 69 mil novos casos. É o câncer que mais mata os homens, né? Se a gente tirar o câncer de pele, né, que é o mais comum no nosso país. Então é um câncer que não só está crescendo o diagnóstico, a incidência na população, mas também
também está aumentando a mortalidade pelo câncer de próstata. E, doutor, quais são os principais sintomas do câncer de próstata? Isso é uma coisa importante, Fernanda, porque muitas pessoas acham que esses sintomas, por exemplo, quando vai urinar, jato fraco, dificuldade para fazer xixi, tem muita gente que fala, eu levanto à noite para fazer xixi, né? Na verdade, esses sintomas podem também ser devido ao câncer de próstata. Mas o que é importante a gente salientar é que o câncer de próstata, numa fase inicial, ele é silencioso, ele não vai dar sintoma nenhum. Para chegar no ponto que ele já dá sintomas, ele já é um câncer, pelo menos, mais avançado do que a gente gostaria de descobrir. Então, por isso que o exame preventivo é essencial. Essencial, porque quando você descobre numa fase precoce, a chance de cura beira os 90%, 95% de chance. É alta. Mas nessa fase inicial, que você ainda não tem sintomas, né? Por isso que é importante fazer os exames preventivos, né? E qual a idade que um homem deve procurar um médico para fazer esse exame preventivo? Sim, se você tem história de câncer de próstata na família, se o homem tem história, por exemplo, pai, irmão com câncer de próstata, ou se for da raça negra, a partir dos 45 anos. Por que raça negra? Porque os negros têm uma maior incidência de câncer. É um fator genético mesmo, né? Essa população tem uma incidência maior, então deve fazer a prevenção um pouquinho antes, iniciar os exames um pouco antes. O restante da população a partir dos 50 anos. Entendi. E por que esse tabu tão grande em relação aos homens realizarem o exame de próstata? Então, Fernanda, na verdade existe tabu ainda porque os homens têm um certo preconceito, né, ainda quanto a isso, de talvez se expor tanto ao médico assim, né, e a gente fantasia um pouco, acha que vai ser dolorido, que vai demorar, e na verdade é um exame super simples, rápido, sem complicação nenhuma, né. Doutor, qual médico que o homem deve procurar? É o urologista para fazer o exame de próstata? Sim, na verdade, o médico de família, por exemplo, que faz os cuidados gerais das pessoas, né? Se ele tiver uma experiência com isso, ele mesmo pode iniciar o rastreamento, né? O que a gente vê mais comumente é que fora do consultório do urologista, o que mais se faz é o exame de sangue, né? As pessoas não realizam tanto o toque retal, que é para ver a próstata mesmo. Isso que eu ia perguntar. Então existem dois tipos de exame ou não? Sim, os dois são importantes. Basicamente, o que uma pessoa tem que fazer é o exame de sangue, que é um exame que chama PSA, né, que é um exame específico para a próstata, que quando ele está aumentado, ele pode apontar uma chance de ter um câncer de próstata. Não quer dizer que a pessoa tenha câncer de próstata, porque existem outros fatores que alteram o PSA também. E tão importante quanto o PSA é fazer o toque da próstata, né? O que a gente vê normalmente é que os homens falam assim, eu faço todo ano o exame de sangue, e aí se der alterado o exame de sangue, eu faço o exame de toque. Não é o correto. Não é o correto, porque a gente sabe que 25% dos tumores de próstata vão ter um exame de sangue normal, e no exame de toque você vai achar um nódulo ou um carocinho na próstata. Então o exame de toque ainda é o essencial para se descobrir a doença. Sim, as duas coisas, uma complementa a outra. Não faça só o toque e também não faça só o exame de sangue. O ideal é que o homem realize os dois exames. Né, anualmente. Né? Certo. Isso que eu ia perguntar, a respeito dos exames. Então, só para a gente recapitular, se existem casos na família, o homem tem que procurar um médico mais cedo. A partir de qual idade? Aos 45 anos. Ou certo. Se for da raça negra. A partir de 45 anos. 45 anos. Entendi. Se não tiver história na família, 50 anos. Certo. E o câncer de próstata, ele tem cura? Sim, nessa fase que a gente estava conversando inicial, que não tem sintomas, né, que é um tumorzinho pequeno, ele beira entre 90% a 95% de cura. Né? Então é uma chance muito grande de curar, desde que a gente pegue no início. Quando a gente pega já numa fase avançada, por exemplo, essa chance de cura cai para 25%. Nossa, diminui bastante. É muita diferença. Tá certo. E assim, o senhor acredita, que nem a gente estava falando antes, os homens hoje, dessa nova geração, eles estão se cuidando mais do que hoje uma pessoa de 50, 60 anos?
Acredito que sim. Hoje a gente vê uma febre, né, de atividade física, os homens se preocupam muito mais com isso. Agora, uma coisa é... Mas eles estão cuidando do corpo ou eles estão indo ao médico? É isso que eu ia te dizer. Eu acho a gente tem que ver... Acredito que ir ao médico ainda não é uma rotina para a maioria da população, né? Muitas vezes por falta de acesso, né? Por dificuldade ao acesso, e muitas vezes por descuido mesmo, né? Então, acho que ainda a gente tem que se conscientizar um pouco mais de que a prevenção das doenças é muito mais importante e também menos oneroso em termos de saúde pública, né, do que você esperar ter a doença para tratar. Isso, né, na oncologia, no tratamento do câncer, é mais do que verdade, né? Se você cuida da prevenção, isso vai levar um gasto menor também nos gastos públicos, né? E com isso você pode desviar verbas para outras coisas importantes, né? E do que esperar até a doença, que com certeza aí você vai ter que talvez fazer uma cirurgia, radioterapia, quimioterapia, que é muito mais agressivo. Muito mais agressivo e se gasta muito mais também, né? O senhor acredita que essas campanhas como o Novembro Azul são importantes para despertar a consciência no homem? Sim, muita gente nem sabe, né, que deve fazer o exame todo ano, muita gente nem sabe que existe o câncer de próstata, né? E a gente, através desses meios, como você, por exemplo, está dando a oportunidade, a gente mostra para as pessoas que não é um bicho de 7 cabeças, assim como a gente imagina, né? Então, quando a gente faz, agora em novembro, a gente fez várias palestras, a Santa Casa mesmo promoveu um encontro nesse sábado passado, onde a gente pode mostrar para os homens o quão importante é o câncer de próstata hoje para a sua saúde, né? E mostrar também que é um exame simples, nada que você deva temer, né? Então a informação é essencial para acabar com esse preconceito. Com certeza, não só para o câncer de próstata, mas para a saúde em geral, né? Dr. Luiz Felipe, eu agradeço sua presença aqui no Câmara Entrevista. Esse espaço está aberto aqui para a gente tratar de outros temas. Muito obrigada, viu? Obrigado a você, Fernanda. Quando precisar, eu estou à disposição. Obrigada. O Câmara Entrevista termina aqui. A gente se vê no próximo programa.